cada 4 anos, o mundo gira diferente. É movido pela emoção da Copa do Mundo, que em 2014 tem o Brasil como sede. E para cada edição do campeonato é escolhido um mascote diferente, que funciona feito um amuleto da sorte para os jogadores e resgata a história e cultura do país em que é realizado o evento. Desta vez, quem entra em campo é Fuleco, um garoto propaganda inspirado no tatu bola que vive na Caatinga, um bioma único no planeta. E a escolha por ele não foi à toa, não. Além da capacidade de se enrolar feito uma bola de futebol, essa espécie brasileira corre sério risco de extinção. Neste Good News, te levamos para uma expedição pelo habitat deste animal, para conhecer curiosidades e os trabalhos de preservação deste mamífero difícil de achar na natureza. Ele está na mídia, no meio da agitação dos estádios e também no mundo infantil. Mas o que muita gente não sabe é a verdadeira identidade deste personagem. Fuleco é, na verdade, Tolipeutos tricinctus, popularmente conhecido por tatu-bola. Uma espécie nativa, ao que se sabe, da Caatinga, um bioma tipicamente brasileiro. Mas o que levou o tatu-bola a sair das matas para virar garoto propaganda numa Copa do Mundo é justamente o status da espécie. Ele estava categorizado como vulnerável, né? Mas na última reunião recente agora do Ministério do Meio Ambiente, ele passou para em perigo. Ou seja, ele perdeu 50% do seu habitat nas últimas 3 gerações, nos últimos 15 anos. Então isso é um agravante, né? Se a gente não fizer nada agora para a preservação da espécie, logo logo essa espécie vai estar extinta. Quem alerta é a médica veterinária e especialista em xenartos, Flávia Miranda. Ela também aponta os motivos para o possível desaparecimento do tatu das matas brasileiras. Hoje a gente acha que é a caça, o desmatamento, o incêndio, né, o florestal, mas podem ter outros que a gente não sabe. Então, vamos descobrir isso aí e vamos trabalhar em cima delas. No rastro do tatu-bola, saímos de São Paulo rumo à região nordeste do país. Afinal, queremos te levar para conhecer de perto onde vive um tatu-bola. Desembarcamos em Petrolina, Pernambuco. Daqui para frente, só estrada cheia de animais. Isso mesmo, são cabras, bodes e jegues. Ah, os jegues, em especial, têm uma história que vale contar. Durante muito tempo, os jegues foram usados como meio de transporte na região. Era jegue para levar gente, carregar carga, um vai e vem danado de jegues por aqui. Até que muitos usuários trocaram o jegue pela moto. Solitários e abandonados, lá foram eles para a beira da estrada, onde hoje andam soltos, praticamente selvagens e sem valor comercial. O que gerou outro problema. Assim largados, provocam acidentes nas rodovias, o que não é nada bom para o homem e muito menos para o animal. Contada a história do jegue, voltemos à do tatu-bola e ao nosso roteiro de viagem. Deixamos o estado de Pernambuco e entramos no Piauí. Agora a gente segue viagem de carro ainda por alguns quilômetros e vamos descobrir como que é esse habitat do tatu-bola aqui na Caatinga. Se você só ouviu falar dela como sendo um ambiente seco e sem vida, bem, pode se preparar para mudar seus conceitos. A Caatinga é quase um fenômeno. Isso porque ela é exclusiva do Brasil e cobre 11% do território nacional. Uma porção especial deste bioma está protegida aqui, no Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente está numa das áreas mais especiais de Caatinga de todo o nosso país. A Caatinga corresponde a 11% do território nacional e aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, com essa paisagem, né, excepcional e singular, que é a região da Serra Vermelha, nós temos uma das principais casas, um dos principais redutos de ocorrência natural do tatu-bola. Mas o que a Caatinga tem que o tatu-bola gosta? A Caatinga tem como característica também essa forte sazonalidade de chuvas, né? Então você tem um grande período seco, né, que a gente chama de estação seca, que chega a durar de 9 até 11 meses, e uma curta estação chuvosa, quando a Caatinga se renova
E além disso, nesse processo de renovação, nós temos um período em que há, por conta dessa forte sazonalidade climática, de precipitação, nós temos que as folhas elas se tornam micrófilas, ou seja, as folhas são diminutas e muitas assumem a forma de espinhos, para evitar a perda de água por evapotranspiração. Quer dizer, a mata é totalmente adaptada a esse tipo de clima. Essa adaptação foi essas adaptações morfológicas, fisiológicas e anatômicas das espécies, não só de plantas, como dos animais da Caatinga, permitiram que esses animais e essas plantas, ao longo de um processo evolutivo que durou milhões de anos, permitisse que hoje nós tivéssemos uma Caatinga completamente adaptada, em que essas espécies aqui se tornam espécies muito especializadas nesse tipo de ambiente, ou seja, de suportar fortes períodos de estiagem, como nós vemos enfrentando nos últimos 3 anos. 3 anos de secas consecutivas, em que as espécies, tanto de plantas como de animais, conseguem suportar esse ambiente estressante da Caatinga. Foi assim, caminhando pela Caatinga, descobrimos possíveis características do tatu-bola, um animal extremamente adaptado ao clima semiárido e muito resistente aos longos períodos de estiagem, tão resistente quanto a história deste parque. O Parque Nacional da Serra da Capivara tem mais de 120 mil hectares e está localizado no estado do Piauí, a quase 500 quilômetros da capital Teresina. E além do tatu-bola, também abriga outras riquezas. Com o sol quente, pausa para o descanso. E lá estão eles, os saguis de tufo branco, conhecidos também por soim. Ágeis e curiosos, não se importam com a nossa presença. Entre os galhos, uma espécie de serpente que pode atingir 2 metros. Sua especialidade é se camuflar. A coloração marrom ajuda. Daí vem a origem do nome, cobra-cipó, também conhecida por bicuda. Quem também aproveita a pouca sombra da Caatinga é o mocó, parente da cutia. Há 20 anos vivendo na Caatinga, o fotógrafo André Pessoa conhece bem as espécies da região e o quanto subestimam o valor deste lugar. Como fotojornalista, o que você viu aqui que te chamou mais atenção? A Caatinga, que a Caatinga dessa região é diferente das caatingas, digamos, do semiárido tradicional, aqueles que a gente acompanhou desde a infância nos filmes, na televisão. Ou seja, a Caatinga aqui é uma Caatinga arbórea, ela é muito mais uma Caatinga florestal do que uma Caatinga rala. E com isso ela tem uma qualidade ambiental muito grande. Então, para você ter uma ideia, eu fui conhecer a onça-pintada na Serra da Capivara, quando no meu imaginário a onça só vivia no Pantanal ou na Amazônia. Depois, trabalhando com os pesquisadores do Instituto Onça Pintada, a gente desenvolveu um projeto e conseguiu descobrir que aqui tem a 3ª maior população de onças pintadas do Brasil. Então isso mostra a riqueza ambiental desse estado. A Caatinga, na verdade, ela é considerada o patinho feio da natureza brasileira, mas é o único bioma exclusivamente brasileiro. A Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, eles ocorrem em outros países aqui da América do Sul. A Caatinga não, a Caatinga é nossa, é exclusiva. Por isso ela tem que ser preservada. Além disso, ela é a porta de entrada para a Amazônia. Se você destrói a Caatinga, você abre a porta para destruir a Amazônia. Se você preserva a Caatinga, você cria um cinturão de proteção da Caatinga. Isso que as populações e os governos precisam entender. A Caatinga, ela vale muito mais em pé do que desmatada. Isso tudo sem contar o patrimônio arqueológico encontrado aqui. Em 1991, a Unesco declarou a Serra da Capivara Patrimônio Cultural da Humanidade. Aqui está o maior patrimônio pré-histórico das Américas e também concentra a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Hoje o parque funciona em cogestão. É administrado pelo ICMBio e pela Fundação Museu do Homem Americano, no qual a responsável é a arqueóloga Niede Guidon. Foi ela quem primeiro chamou a atenção para a importância das pinturas rupestres encontradas aqui, ainda na década de 60. Reconhecido pela Unesco como a melhor dos parques de pintura rupestre do mundo, com toda a fauna, com a flora, tudo mantido, e a hora que não tiver mais proteção, tudo isso vai ser destruído.
Achados que atualmente derrubam muitas teorias sobre a origem do homem na América. Para alguns cientistas, a chegada dos primeiros homens ao continente americano teria ocorrido pela porção norte, há 35 mil anos, ainda durante o último período glacial. Nessa época, as Américas eram ligadas ao extremo oriente da Ásia, pelo Estreito de Bering. Por lá, teriam vindo os primeiros povos que dariam origem ao homem americano. Porém, os achados arqueológicos no Parque Serra da Capivara, no Piauí, podem derrubar por terra essa teoria. No sítio do Boqueirão da Pedra Furada, foram descobertos os mais antigos registros da presença do homem por aqui, há pelo menos 50 mil anos. Aqui na região a gente tem uma coleção de seixos lascados que demonstra que existia uma indústria lítica, uma indústria de pedras lascadas na pré-história, que pode ter uma datação que vai por volta de 50 mil anos, podendo chegar até 100 mil anos, o que demonstra que o povoamento da América é muito mais antigo do que se imaginava até uns anos atrás. Nós temos uma quantidade de material de pedra polida, pedra lascada, a cerâmica, quer dizer, que mostra toda a evolução tecnológica desses povos. Nós temos, então, além dessa parte da arqueologia, da parte cultural, nós temos um meio ambiente absolutamente fantástico, que até hoje guardam espécies animais e vegetais, lá no alto do Planalto, da floresta amazônica, embaixo da Mata Atlântica. Quer dizer, é realmente uma área que, como o parque foi criado em 91 e nós começamos a proteger logo, ele conseguiu manter esses meios ambientes que já foram destruídos em quase todo o Brasil. Hoje, o parque abriga 1.300 sítios arqueológicos, sendo que 173 estão abertos à visitação. Neles é possível caminhar pelas trilhas e descobrir de que maneira os primeiros habitantes humanos deste continente se expressavam e registravam suas conquistas, guerras, caças e a maneira que viam o mundo, em especial os animais da época. Afinal, foi o período marcado pela megafauna, bem depois da era dos dinossauros. Na verdade, a fauna pré-histórica, a fauna antiga, a gente vai ter a fauna quaternária, que a gente fala, que são os grandes animais que viviam na região desde 2 milhões de anos, eles aparecem por volta de 2 milhões de anos e vão ser extintos por volta de 10 mil anos. Essa é a parte dos grandes animais, que entra a parte da megafauna. Tatu gigante, preguiça gigante, macrauquênia, toxodonte, os animais grandes, mas tinha a fauna menor, e a fauna normal, Então, esses animais eram diversificados. Alguns existem até hoje, como a onça, o cachorro do mato, a raposa, são animais que existiam na pré-história e existem até hoje. E na região que a gente tem de interessante também, que foram encontrados fósseis, é da própria capivara. E o tatu faz parte desses animais encontrados nas paredes? Tem várias pinturas de tatu. O que é interessante na região, o que chamou a atenção da doutora Niede para começar as pesquisas na região, foram as pinturas rupestres. Porque além de ter cenas de ação, então você vai ver assim pinturas de um homenzinho empurrando o tatu, com o joelho dobrado, demonstrando a ação. Tem várias pinturas de tatus, da caça de tatu. A região chamou a atenção da doutora Niede porque pinturas têm temas e tem cenas. Cena de caça, cena de luta, cena de sexo, cena de ritual da árvore. Então essa narrativa das pinturas é muito interessante para a região. O tatu daquela época, segundo os pesquisadores, tinha o tamanho, acredite, de um Fusca. Como ter certeza disso? Dá só uma olhada nos fósseis encontrados por aqui. Isso é apenas um pedacinho dele. Era bem grande, o tatu gigante. Eram 3 tipos de tatu gigante, 3 tipos de preguiça gigante que tinham na região. O macrauquênia, que é um bicho estranho também, esquisito, grande também. O mastodonte, que é o parente do elefante. Todos os fósseis desses animais são encontrados aqui ou nas lagoas ou em algumas cavernas calcárias. A conversa com a especialista foi dentro do Museu do Homem Americano, que fica na cidade de São Raimundo Nonato. No museu, logo na entrada, uma das peças mais importantes, ou melhor, o que sobrou dela. Este é o crânio mais antigo das Américas, com cerca de 12 mil anos.
O local guarda muitos vestígios que fazem a gente imaginar como os homens das Américas viviam por aqui. Mas é muito material arqueológico, muita coisa. O problema é que quase tudo sofre ameaça. O parque pode ser fechado caso não receba recursos do governo para manutenção. E isso irá prejudicar tanto a segurança dos sítios arqueológicos, como também aumentar a situação de risco para a fauna e flora da região. Entre eles, o tatu-bola, que beira a extinção. Para o médico veterinário e professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco de Petrolina, é preciso mais programas de proteção e defesa deste encantador animal. A campanha na Copa do Mundo ajuda, mas a principal estratégia deste jogo está no PAN, o Plano de Ação Nacional de Proteção do Tatu-bola. A gente espera que, a partir da criação desse PAN, desperte nas autoridades, no governo federal. A gente espera que tenha uma repercussão internacional até, para imbuir ainda mais nessa questão da proteção do tatu-bola. É muito importante que as pessoas tomem conhecimento, tenham conhecimento cada vez mais, através da imprensa, jornais, televisão, para que se sensibilizem. O animal tem cerca de 30 centímetros de comprimento, pesa por volta de 1 quilo e é todo articulado. Num piscar de olhos, se transforma numa bola. Estratégia conseguida com a ajuda de 3 anéis que possui no casco. Usado por centenas de anos como um poderoso escudo para se proteger do ataque de predadores. Já seu habitat é bem específico. Não, ele precisa do habitat característico da caatinga, com uma boa densidade florística, áreas bem preservadas, ele é característico de áreas arenosas, dentro da caatinga, áreas arenosas, com pedras, mas ele realmente precisa estar a vegetação íntegra. O habitat o mais próximo possível do real, do que realmente a caatinga deve ser. E é nessa hora que temos nossa deixa para ir atrás do tatu-bola na Caatinga. E quem nos guia é o Júlio, guarda-parque na região. Então a gente está entrando aqui, Júlio, a gente está numa trilha bem colada ao parque, essa trilha aqui é uma área de amortecimento do parque, onde a gente trabalha na área de fiscalização. Beleza, vamos seguir aqui. Vamos buscar aí a vida aqui dentro da Caatinga. Uma experiência única e cheia de obstáculos. Aqui é preciso ter cuidado. Na Caatinga tudo tem espinho? Tudo tem espinho. A cada movimento que você faz saindo da trilha, pode estar se ferindo, E a gente está entrando numa trilha até que é um pouco mais aberta. Isso porque a gente não está usando uma roupa adequada, que seriam roupas mais fortes, um tecido muito mais grosso, até de preferência de couro, né, Júlio? É isso. Para evitar que a gente se machuque. Então ele escolheu uma trilha aí que a gente vai conseguir se movimentar melhor e também ter a mesma sensação de estar no meio da Caatinga. Júlio, aqui a gente está vendo uma vegetação que ainda está um pouco verde, Essa época do ano ainda está verde. A partir desse mês até o final do mês de junho, julho, agosto, ela vai começar a perder as folhas. Por quê? Porque a nossa vegetação, ela usa de perder a folha para ficar vivo o caule, para sobreviver. Se você vem aqui no mês de setembro, você vai ver uma vegetação toda cinza, que você vai pensar que está morta. E não está. Nos primeiros pingos que dá no final de novembro, é uma explosão que a gente chama aqui, Que de 1, 2 dias que choveu, tudo verde. Na mesma trilha, um pouco mais à frente, entramos em uma vegetação diferente. Então, a gente está descendo aqui, é uma vegetação já mais alta. Você pode encontrar um bicho, como o tatu, como um veado, um caititu, porque a vegetação é propícia para os bichos. Se é um lugar conservado, é um lugar onde você vai encontrar o bicho. Aqui, se você ver aqui, a gente está vendo um cupim, que é propício para o tatu, o tamanduá, mirim e de muitos outros bichos que tem aqui na nossa região. A orientação nossa, como fiscal aqui do parque, é orientar as pessoas que não destrua, olhe, conserve da forma que é necessário para se conservar. Um
Uma das fontes de água encontradas na Caatinga é o cactus, algo que ainda não havia experimentado. Nessa área onde a gente está, como está próximo dos paredões, a gente vê muito cacto, né? Aqui a gente está vendo aqui a coroa de frade, né? Que é um cacto que, se você se perder dentro da Caatinga, você pode tirar dentro dela algum líquido para você sobreviver. Então, aqui eu estando com sede, estando perdido, se eu encontrar isso aqui, é água. Quer provar? Eu quero. Tira um pedaço. É líquido. Tem gosto de nada, parece um pepino. Pepino. Cara, e é muita água. Mas nem tudo é refresco. Maria Lúcia, analista ambiental do parque, alerta que não somos os únicos atrás do tatu. Infelizmente, a espécie ainda sofre com a caça na região. A caça exerce ainda pressão aqui? Muita, muita. Só para você ter uma ideia, eu estou aqui no parque há 1 ano e meio, não, é 1 ano e 9 meses. Eu já gastei 2,5 blocos só com caçadores. Cada bloco tem 40 autos. Então, assim, é muita coisa para menos de 2 anos, entendeu? Então, assim, a pressão de caça aqui no Piauí ainda é muito grande, principalmente em cima do tatu. Eles perseguem muito o tatu, porque é um animal meio indefeso, né? E eles andam com cachorros, os cachorros acuam o tatu e eles vão lá e pegam, ou então eles colocam as armadilhas e o tatu passa por baixo e ele é atingido por uma bala, né? Mas esse trabalho, você sente que houve uma melhora depois de todo esse trabalho de ter virado parque aqui, de ter essa fiscalização? Você acha que houve ainda uma melhora de conscientização da população? Muito, muito. Então, assim, o papel do parque aqui é fundamental. Com relação às populações, é uma coisa difícil porque é cultural, está entranhado dentro deles, eles acham que têm o direito de caçar e de matar e que o governo está interferindo na vida deles, mas a gente ainda não conseguiu conscientizar eles do seguinte, é que se eles comerem tudo, vai acabar tudo mesmo, né? E que provavelmente sem o parque hoje não teria mais nada, nem tatu, nem cutia, nem veado, nem onça, nada, não teria mais nada e nem árvores, né? Porque já teriam cortado tudo para fazer carvão. Uma realidade dura, mas que tem salvação. E ela começa ali, na sala de aula. A educação ambiental realizada com as crianças da região funciona como ferramenta de conscientização e de combate à caça ilegal de animais silvestres. Qual que é a importância de fazer esse trabalho de educação ambiental já com as crianças aqui? As crianças vivem a realidade de uma área natural que está em extinção. E por haver aqui inúmeras dificuldades de sobrevivência, embora eles tenham muito contato com a natureza e a gente sabe que tem um apreço maior até do que quando a gente está distante, eles acabam sofrendo, quando adultos, uma pressão para sair talvez para caça, né? Algumas questões sociais mais complicadas e que desviariam talvez de um trabalho positivo que eles poderiam fazer com o próprio meio ambiente, como guias turísticos, como a gente tem visto aqui. Então, desenvolver esse apreço pela natureza, que já é desenvolvido, mas eles entenderem melhor o porquê disso desde criança, eu sei que é com criança que você faz a transformação, né? Eles vão levar tudo que eles aprendem aqui para casa. Emily tem 10 anos, é filha de moradores da região que antes estavam dentro da área do parque e caçavam diversas espécies da fauna local. Já a geração dela pensa diferente. Que animal que você já viu aqui? Eu já vi tatu-bola e também já vi cobras. Cobras? Só. Já viu a onça, não? Não. A onça, não? Não. Não quer ver também? Não precisa não, né? Não. E me diz uma coisa, o tatu-bola, você viu que tamanho que ele era?
ele é assim, mas só que quando ele enrola, ele fica bem uma bolinha desse tamanho. É? É. O que você achou dele? Bem legal, né? E você, o que você acha desse pessoal que caça tatu ainda? Acho que eles devem cuidar mais dos animais e preservar a natureza. Porque sem os animais a gente vai morrer e a gente vai morrer e não vai ter como a gente mais respirar também, porque eles que cuidam da natureza. No planeta são conhecidas cerca de 20 espécies de tatus, sendo o Tolypeutis tricintus, ou melhor, tatu-bola da caatinga, um dos menores. Ele é bem pouco conhecido. Só para ter uma ideia, durante anos pensou-se que eles haviam sido completamente extintos, mas na verdade ainda não. Hoje, especialistas de diferentes áreas da medicina e biologia unem esforços e realizam um estudo pioneiro no Brasil. Tentam mapear o DNA dessa espécie para desvendar informações preciosíssimas que podem ajudar nos programas de proteção ao tatu-bola da caatinga. Enquanto no Piauí, biólogos, educadores, crianças e gestores lutam para proteger o tatu-bola e seu habitat, nas universidades surge mais um grupo que trabalha em prol da espécie. A gente veio até Minas Gerais para conversar com essa equipe que trabalha aqui fazendo essa pesquisa mais detalhada sobre o tatu, né? Flávia Miranda é médica veterinária e pesquisadora da família de xenartros, animais como as preguiças, tamanduás e tatus. Então, ao todo, nós temos 19 espécies de xenartros, né? Hoje dividido em cingulatas e pilosas. Dos tatus são 11 que ocorrem aqui no Brasil. Esse único exclusivo brasileiro, né? Esse tatu-bola só ocorre na Caatinga, no Cerrado daqui do Brasil. Mas a família desses animais já foi bem maior e populosa. Existiam muito mais, né? Os xenartros eram bastante diversos, né? Os fósseis, a gente tem as preguiças gigantes, né? Os gliptodontes, que são os tatus enormes, que pesavam quase 1 tonelada. Então, assim, os bichos lindíssimos, né? E hoje os viventes são menores, né? Por questão de adaptação, provavelmente de nicho ecológico, que a gente chama, que é essa adaptação que eu falei, que o animal tem que ter para se manter no ambiente, né? Eles vão se adaptando para continuar sobrevivendo. Essa estratégia que o tatu-bola tem de fechar a carapaça é isso. Como ele é um fóssil vivo, ele vem, né, se mantendo há tantos milhões de anos, essa é uma estratégia que ele tem para sobreviver dos predadores. Como ele não cava toca, ele fecha a carapaça, transforma em bola e o predador não consegue predar esse animal. Então é interessante porque hoje as ameaças são diferentes, né? As ameaças são desmatamento, caça, incêndio, e eles não conseguiram criar uma estratégia para isso. Então provavelmente, se a gente não fizer nada, em 50 anos a gente não vai mais ter essa espécie. E esta espécie ainda conta com o biólogo geneticista Fabrício Rodrigues, especialista na área de história natural e evolução biológica do DNA humano. Agora, ele usa todo o seu conhecimento e tecnologia para ajudar o tatu-bola. Nos aparelhos de última geração, ele mapeia as amostras de DNA coletadas por Flávia em campo e, através delas, espera fazer um raio-x genético da espécie. A gente aqui trabalha com qualquer material biológico que tenha DNA. Por exemplo, no nosso corpo nós podemos estudar células da bochecha, pode estudar sangue, restos de pele, tecidos diversos como cabelo, né? Qualquer fonte que tenha células, e a gente traz isso para o laboratório de diferentes animais, de diferentes áreas da natureza, pode ser animais vivos, animais mortos, animais vivos a gente pode raspar, por exemplo, da bochecha do bichinho com um raspadorzinho, né? E coletar esse material, trazer para o laboratório e extrair o DNA. Então a gente tendo essa coleção de indivíduos da espécie, a gente pode medir o quanto os indivíduos são diferentes entre eles, o quanto eles têm de parentesco, o quanto indivíduos de diferentes áreas são mais ou menos diferentes também, isso é importante. O que significa isso? Que os tatus bola de uma área vão para um lado ou para o outro, mas tem, por exemplo, algumas barreiras como montanhas ou rios que impedem esse fluxo. E isso é importante a gente entender, porque isso é o que a gente chama da dinâmica da população na natureza. E a gente tem que entender isso para a gente propor
essas estratégias mais apropriadas de conservação. E foi justamente a situação de risco de extinção do tatu-bola que levou este geneticista a pesquisar o animal. Então a gente passou a estudar um grupo que realmente era negligenciado do ponto de vista de pesquisa. A gente sabe muito pouco sobre a biologia desses animais e principalmente do tatu-bola, que a gente não sabe quase nada. Dados que já estão sendo incorporados ao PAN, o Plano de Ação Nacional de Proteção ao Tatu-bola, um projeto elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do ICMBio, em parceria com a Associação Caatinga e especialistas como Flávia, além de outras 15 instituições. A nossa expectativa é essa, de ter resultados suficientes que realmente promovam uma consciência da sociedade, de compreender a importância da preservação dessas populações, né, através da geração de conhecimento e demonstração de como isso realmente afeta a natureza e como a gente pode, de alguma forma, mitigar esse tipo de problema. Atualmente, a coordenação executiva do plano está a cargo da Associação Caatinga, uma entidade não governamental sem fins lucrativos, sediada na cidade de Crateús, no Ceará, a 350 quilômetros da capital Fortaleza. Uma região que no passado era bem povoada por tatus-bola, mas que hoje apresenta uma realidade bem diferente. Então, essas idas em campo, a gente levanta toda a biologia da espécie, né? Então, a gente começa primeiro, um levantamento histórico das regiões, a gente consegue mapear as regiões, né, historicamente, indo em coleções, levantando os dados que tem em bibliografia. Segundo a ação, a gente vai a campo para ver também a distribuição geográfica atual, né? E em cima dessa distribuição geográfica e das ameaças que ocorrem em cada área, que a gente vai trabalhar um plano de conservação. Deixamos os pesquisadores no laboratório e voltamos ao Piauí. Nossos esforços estão concentrados em achar o tatu-bola em vida livre. E uma notícia agita nosso dia e anima a equipe. A gente está aqui dentro da área do parque. A Ruth é bióloga, pesquisadora, está trabalhando aqui na região. E a gente teve a notícia que o pessoal que trabalha aqui no parque, direto aqui na mata, conhecedores aqui da região, encontraram um tatu e a gente veio ao encontro. E esse é o tatuzinho, tatu-bola. Aqui no parque já fica um pouco mais fácil de encontrar, a possibilidade é maior, né? Isso, principalmente aqui nessa área, né, da Serra Branca, que é uma mata, ele gosta de uma mata um pouquinho mais fechada, porque diferentemente dos outros tatus, ele não cava tocas, né? Ele pode ocupar tocas de outros animais, mas preferencialmente se esconder entre as folhas. No Parque Nacional Serra da Capivara, conseguimos registrar cenas inéditas de uma fêmea de tatu-bola, remexendo dentro de uma toca a terra arenosa e cheia de folhas. Bom, essa cena que vocês estão assistindo agora é uma cena muito rara de se ver nos dias de hoje. Isso a gente só consegue com o apoio do pessoal aqui do Parque da Serra da Capivara e com muita busca. Ele é um animal endêmico da Caatinga, né? Então é um animal brasileiro mesmo, né? Do bioma Caatinga. E essas características, né? Ele tem 3 cintas de córneas que lhe permite dobrar e fazer como uma bolinha para proteger as partes moles dos predadores. Então, a proteção que ele tem com relação aos predadores é bastante eficiente. A questão da ameaça ao tatu-bola é predominantemente a caça, porque é uma carne saborosa, então as pessoas gostam de comer o tatu-bola, infelizmente, e a ameaça ao bioma Caatinga, né, que está sendo desmatado para plantação de soja e a própria desertificação. Então, realmente, a gente precisa de uma ação efetiva para proteger não só essa espécie, que é endêmica da Caatinga, como tantas outras que temos aqui no parque. Enquanto o animal segue em vida livre, seu Nilson lembra do que foi esta área no passado e de tudo que aconteceu por aqui. Bom, a gente está num bairro que é o Novo Zabelê. Por que o Novo Zabelê?
Porque antigamente todas as pessoas que moravam aqui nessa região moravam dentro do Parque da Serra da Capivara. Foram transferidos para cá depois que o parque se tornou parque. E a gente está com o Nilson, que é um dos moradores aí mais antigos, a gente pode dizer aí, que conhece bem a região, né, seu Nilson? Como é que é essa história? O senhor morava lá dentro do parque? Morava dentro do parque. Nós éramos 170 famílias nos Abeleiros. Total 642 pessoas. Nós fazíamos o que queria e nós vivíamos da roça. Nós plantávamos milho, feijão, mandioca, plantava de tudo, né? Vivia do mato, a gente caçava o tatu, caçava o caitu, caçava o queixado, caçava a onça, caçava tudo. E tudo nós pegávamos, uns para vender, outros para comer. O parque começou lá em 1970. E nós viemos sair de lá em 87. E a questão do tatu, né? Tinha o tatu bola? E o tatu peba e o tatu verdadeiro. E o tatu canário. Qual que era o mais cobiçado ali entre os caçadores? Não, para você comer era o bola. Por quê? O que ele tem de bom? Sabor. E muita gente caçava para vender o tatu bola? Caçava, muita gente. Todos os caçadores gostavam do bola. E o povo comprava agora, muita gente vendia o bola. É? O senhor caçou muito? Eu cacei muito. Para seu Nilson, os tempos de caçador ficaram no passado. Diante da escassez de tatu na região, hoje ele pensa diferente. Hoje, se precisar, o senhor protege o tatu bola? Pode todas as caças, não é nem só o bola, como todas as caças. Se precisar? Não, precisar não. Eu potrejo, não precisa precisar, eu potrejo. Eu não dou razão a quem mata um bola, nem de jeito nenhum.